falar um pouco da Marisol Della Cadena, eu queria fazer uma abordagem da seguinte maneira. Eu queria começar no cosmopolítico e terminar no que ela chama de política conceitual, como está no artigo, são os mestiços híbridos. E com isso a gente vai pensar um pouco nessa noção de hibridação, ou talvez nessa multiplicidade da noção de hibridação, dessa heteroglossia da noção de hibridação, que vai fazer com que, em certo sentido, essa mesma palavra seja falada com significados diferentes e opostos, muitas vezes em conexão com contextos em que ela é usada. A heteroglossia, e ela apela para Bakhtin, para tratar disso, ela é justamente essa capacidade das palavras de serem irem para direções completamente opostas em situações diferentes. É como se fossem duas palavras numa só, mas não são duas palavras, é uma palavra só. E essa conjugação é em si mesma uma forma de hibridação. A hibridação pode ser pensada como uma fricção, tcherre, a la Silvia Rivera Kuzikanki, e pode ser pensada como integração, como o indigenismo vai pensar quando o indigenismo está associado a um elogio da mestiçagem, né? A ideia de construir uma nação indigenizada, que a gente vai ver não é exatamente a posição do Valcarce, mas o Valcarce vai ser um personagem importante do artigo da Marisol Della Cadena, ao qual a gente vai chegar. Eu quero começar mais próximo do trabalho mais recente dela, que tem uma implicação cosmopolítica que ressoa nessa questão da hibridação, e tentar depois, em seguida, chegar nessa análise da mestiçagem e nessa análise da hibridação. O trabalho mais recente gira em torno desse livro Earth Beings, em que ela um pouco tenta falar acerca dessa história, né, colonial, que produz uma dualidade, mas que é uma dualidade que tem que lidar, que é uma dualidade, digamos assim, uma hibridação índia, não é uma hibridação colonial. E aí a gente tem uma espécie de fricção dessas hibridações. Essas hibridações, elas são pensadas, nesse caso, se vocês quiserem fazer a distinção, em termos cosmopolíticos, porque basicamente ela vai dizer, e esse livro, esse trabalho em torno desses seres terra, desses earth beings, desses tiracunas, e tiracunas é uma palavra que tem já nela mesmo hibridação, porque envolve a palavra tierra pronunciada da forma quechua, então você tem tiracuna. Então justamente esses tiracunas são justamente essas coisas que não cabem no humano e não cabem no não humano. É uma coisa que, em certo sentido, pode caber simplesmente se houver um excesso, se houver alguma coisa a mais, se não for só isso. Ou seja, essas tiracunas são como montanhas, né?
como o Alfangate, como as montanhas que... bom, a questão é como as montanhas que eram parte da vida que o colonizador encontrou quando chegou aqui. Então o colonizador chega com a fé e tentando destruir idolatrias, e aí ela cita o Cristóbal Albernaz, que é um desses conversores, e ele vai dizer assim: é muito difícil destruir essa idolatria, porque quem é que consegue destruir um huaca, uma montanha que é um ser da terra, que é um tiracuna integrado com a população humana, e que é tão humano quanto todos os outros membros, todas as outras partes do Ayu. Então, como é que você consegue pensar, como é que você consegue destruir uma montanha, vamos dizer assim? Uma montanha que pode ser um produto de Deus, mas é um produto de Deus tanto quanto um ídolo de barro é. Então ele estava preparado para destruir os ídolos de barro, mas ele não está preparado para destruir as montanhas, porque nem toda a força do Peru, como ele disse, consegue destruir uma montanha. Bom, a força do minério consegue. Então eu acho que aqui é muito importante, porque a Batalha da Marisol, em certo sentido, ela tem esse engajamento com o antropoceno, que retira, que é a força geológica do minério, da busca pelo combustível fóssil, da busca por outros minerais, da busca pelo ressurgimento do passado na Terra, enterrado geologicamente. Então ela vai contrastar o antropoceno, o antropocene com o antroponocene. Esse anthroponocene, né, que ela chama de anthroponocene, seria uma espécie de alguma coisa que é invisível às categorias humano e não humano. Seria uma espécie de integração geológica com o humano. E aqui a ressonância com a Elizabeth Povinelli é uma ressonância muito interessante, porque de fato, digamos assim, a motivação política imediata também é o minério que é capaz de destruir as enseadas, é capaz de destruir Tipel, que é a praia que ela trabalha no norte da Austrália, né, e que a ideia como é que você faz para ser compreensível a ideia de que aquilo tem um direito. Então, em certo sentido, é uma luta com o Estado em torno da autoridade sobre a mineração. E aqui também, né? Então, esses huacas, esses seres terras, eles são... Esses tiracunas, eles são híbridos humanos não humanos, e esses híbridos eles não são, eles são criados por esse excesso, ou seja, não é só uma montanha, é montanha, mas não apenas, é um humano, mas não apenas. Então é como se essas categorias elas mostrassem os seus limites através de um excesso que vem acoplado a elas, de uma espécie de resíduo que não consegue ser integrado, uma coisa que resiste à integração. E que a gente já começa a ver duas noções de hibridação, grosso modo. Uma noção de hibridação em que se trata de uma integração, e uma noção de hibridação como uma espécie de fagocitose, né? Ou seja, uma espécie de a sociedade peruana abrangendo elementos indígenas, a indigenização, se vocês quiserem, mais tarde a gente vai falar nisso, mas uma outra noção de hibridação que tem ressonância com o Tchê,
que é justamente essa fricção interminável, essa conversa, esse diálogo sem fim, e essa fricção interminável envolve, esses dois elementos são externos entre si, eles não se integram, eles convivem desde um para o outro, sem terem uma sem terem uma unidade, sem formar uma unidade. Então é essa fricção constante que cria, digamos, uma mancha, né? O mestiço é o manchado, mas não porque, na imagem da Kuzikank, não porque o branco ficou meio preto, mas é que o branco e o preto convivem nos seus mínimos, nas suas mínimas articulações. E é por isso que ela vai, a Marisol Cadena, mobilizar a noção de equivocação. Então, a noção do Eduardo Vieira de Castro, justamente para dizer que, por exemplo, sim, a gente pode falar de uma montanha, a gente pode falar de um Huaca como sendo uma montanha, mas aí tem uma equivocação. Tem uma equivocação que apela para uma heteroglossia, para uma palavra que vai ter um outro significado. É uma montanha, mas não é só uma montanha. Então é como se você tivesse uma espécie de sabotagem das categorias, e é isso que ela está interessada. E essa é uma ideia bastante tcheca, tem a ver com um pouco com a ideia do princípio Potosí reverso. É uma espécie de daquilo que se rebela contra as categorias. Entra nas categorias, mas não entra totalmente, excede elas. Então é isso que vai fazer a diferença entre essas categorias e as categorias modernas. As categorias modernas são categorias que procuram depurar, limpar, purificar, como a gente vai ver. Então, a questão é, você procura idólatra, você procura ídolos, encontra a montanha. Então, essa é uma coisa muito interessante dos ameríndios, é que você não encontra ídolos, deidades, pagãos no sentido asiático, mas você encontra deidades ou algo que nem sequer é deidade, você encontra essa integração com a natureza que parece absolutamente herética, né? Ou seja, a importância que aquela montanha tem, como ela diz numa fala, é montanha sagrada, é uma montanha sagrada, mas não é só isso. É como se tivesse alguma coisa que escapasse a esse elemento da fé cristã, e como ela vai dizer depois, escapa também do iluminismo. Eu gosto muito disso, porque eu gosto muito dessa ideia de escapar. Eu gosto muito dessa ideia de escapar, eu gosto muito dessa ideia de excesso, porque elas apontam justamente para fora. Né? Então, esse excesso que ela vai entender como aquilo que está para além de um limite, né? E o limite como sendo a última coisa, onde estão todas as coisas, e a primeira coisa onde não está nada. Então esse ponto de inflexão é um ponto de inflexão que garante uma exterioridade, e a hibridação pensada em termos de uma fricção que mantém a exterioridade, um diálogo, é justamente alguma coisa que me interessa, porque justamente é a possibilidade de você pensar numa exterioridade que não pode ser curvada, que não pode ser reduzida, que não pode ser incorporada, que não pode ser integrada. Então a tiracuna é como se fosse assim, quando a dificuldade de traduzir, a perda na tradução, se torna alguma coisa crucial na política conceitual, e mais que isso, se torna justamente alguma coisa que apela para a inexistência de uma natureza comum. E aqui, e eu acho que mais tarde a gente vai
eu vou voltar a isso. Aqui é interessante pensar justamente nessa ideia do primitivo tecnicizado, que acaba seduzindo Valcárcel, como a gente vai ver no exercício dele de ministro da Educação, ainda que contra a mestiçagem, ele vai querer fazer com que o índio seja educado na tradição, nas tradições modernas, ele seja modernizado, ainda que não seja mesclado. Né? Então, ela vai dizer que essa mistura, essa disputa entre a mestiçagem e a não mestiçagem é uma disputa dentro do indigenismo, digamos, e que mais tarde a vertente do Valcárcel vai acabar perdendo, mas ele vai a uma longa distância, porque, como ela diz, ele vai inaugurar esse multiculturalismo. Esse multiculturalismo que vai dizer assim, olha, a técnica é a mesma para todo mundo. Então é por isso que a gente tem que botar esses índios na escola, para eles aprenderem, serem convencidos de certos jeitos modernos de fazer as coisas, são melhores que os jeitos deles. Mas eles têm que ser ensinados por mestres índios que não vão ser desrespeituosos com eles e não vão ter preconceitos, ou seja, multiculturalismo na sua melhor vertente. Mas justamente a questão é que no limite você tem uma disputa cosmopolítica, como ela diz, uma disputa ontológica, né, que excede o multiculturalismo. Por quê? Porque não se trata só de uma cultura, se trata de viver de um jeito diferente. Ela fala, por exemplo, numa fala dela recente, ela fala dessa pessoa máxima que diz: eu não consigo sair, eu não posso tirar meus pés do chão. Portanto, a mineradora oferece todo tipo de compensação para ela sair da terra, mas ela não sai da terra, porque o que significa sair da terra? Ela é sair da terra, ela é uma runacuna integrada com a tiracuna, ou seja, essa integração ela não pode ser separada em duas, ainda que você consiga falar numa língua e falar numa outra língua. Essa é a heteroglossia, né? Você consegue falar numa língua que montanha é montanha, e você consegue falar numa língua que montanha é tiracuna. Então essa é a capacidade de heteroglossia que foi habilitada pelo processo de colonização como uma espécie de resistência dentro das categorias modernas. Agora, o ponto interessante do ponto de vista cosmopolítico é justamente quando ela enfatiza que o Estado é moderno. Então você precisa falar, então, a pergunta: como é que o índio pode ser moderno? Bom, o índio pode ser moderno porque, assim como o colonizador, ao longo, sobretudo a partir do século XVIII, vem com uma espécie de heteroglossia, que vai ser o iluminismo moderno de um lado, a Constituição moderna, e de outro lado a fé, e essas duas coisas vão ser tais que uma informa a outra. O índio pode ser moderno porque ele vai poder ver a montanha como montanha e ver a montanha como tiracuna. Enquanto que o Estado não pode ver, esse é o ponto, né? Não pode ver a montanha como tiracuna. Então o Estado ele tem ele é um ente integrador. Então eu acho que aí é que está o cerne da questão. O Estado é integrador. O Estado ele tem um compromisso moderno em que ele não pode abdicar, portanto, dessa separação entre natureza e política. E, portanto, ele não pode sair das fronteiras e ceder as fronteiras do multiculturalismo. Ou seja, multiculturalismo, mas não só isso, dizem os runacunas, mas o povo dos Andes. Mas o Estado não entende não só isso, ele só entende até o multiculturalismo.
porque ele está comprometido com essa ideia de que a natureza é comum, e portanto a técnica é comum. O primitivo pode ser primitivo, mas ele vai ter que ser tecnicizado. E ela dá o exemplo do Alan Garcia, acho que em 2011, dizendo: vamos esquecer essa parada porque a turma precisa minerar, precisa furar essa montanha aí, não vai parar de furar essa montanha por causa para preservar um direito de uma coisa que só vai servir para nos impedir de minerar. É claro que você pode ter, e eu acho que a discussão é interessante, outras abordagens, como a abordagem do próprio Rafael Correa, no Equador, uns anos depois, que é a abordagem de dizer a gente gostaria muito de não furar e assumir, mas a gente vai ter que furar e assumir, a não ser que alguém pague pra gente, né? Mas de novo, ou seja, uma vez que você paga, significa dizer que existe uma relação, a modernidade, digamos, que separa a crença das pessoas e a natureza última subjacente, ela é financiada abundantemente. E não tem nada que financie, digamos, uma outra visão das coisas. O multinaturalismo é pobre, né? O multinaturalismo, o capital não passa pelo multinaturalismo. O capital passa por essa distinção moderna que enxerga até o multiculturalismo. Né? Então o capital seria incapaz de ver não só isso, né? Porque justamente ele pretende lidar com o excesso de uma outra maneira. Ele pretende ser um substituto do excesso. Ele pretende ser aquilo que o excesso tem forma. E justamente aqui você tem um conflito de excessos que é em si mesmo muito interessante. Mas a Marcela Lacadena não aborda tanto isso, e ela vai dizer simplesmente: o Estado, ele não fala, em última instância, e também, a gente vai pensar também no caso do Rafael Correa, que termina por propor que se fure o assumir. A disputa aí fica interessante, porque a questão do limite do Estado em termos de garantir alguma coisa para os tiracunas, mas aí a questão para fazer isso, o Estado precisa adquirir uma espécie de heteroglossia. Então, a Marcela Lacadena vai dizer: a máxima, o runakuna, o índio, é capaz de, a Índia, ela é capaz de falar a língua do Estado e falar a língua dos tiracunas, mas o Estado não. Né? Então, essa univocidade do Estado, essa não hibridez que impede que, digamos, que Tipel da Elizabeth Povinelli ou os tiracunas da de Lacadena sejam capazes sejam de fato cidadãos, né, com direitos, porque cidadãos com direitos, você já, quando você diz assim, isso é um cidadão com direito, você já está arrancando isso de uma integração que é uma integração de excessos. Né? Ela vai dizer assim: o Ayu é humanos, terras, né, e a relação entre o humano e a terra, mas não é só isso. Então essa partição do híbrido que é uma partição moderna, enquanto a partição da hibridação indígena vai ser a partição de dizer sim, não são partes integradas, não são partes separadas que se integram, mas são uma perspectiva e outra perspectiva.
E simplesmente aqui você não tem uma tradução, você tem o bilinguismo. Então é por isso que o bilinguismo ele é talvez uma afirmação dessa hibridação indígena, que não é a hibridação da integração. Se trata de dizer sim, montanha, e eu falo isso para poder falar com o Estado, é por isso que é importante aprender a falar a língua do Estado, a língua da nação, a língua oficial, mas eu falo também a outra língua. As palavras têm outra ressonância. Então, essa resistência que Tiracuna é uma resistência que não é de não é de uma outra, não é de um índio, mas é de um híbrido. É de alguma coisa que tem que falar a língua do poderoso, mas que fala uma outra língua subjacentemente, subrepticiamente. E fala uma outra língua mesmo falando a língua do colonizador. É alguma coisa que guarda uma soberania invisível, imperceptível, através justamente da mancha, através justamente de um sotaque que dá indícios sem ser notado, sem ser percebido, sem cair nas categorias purificadoras do Estado, do agente colonizador. Essa questão do mestiço, da mestiçagem, da hibridez, é uma questão também sobre identidade. Então, um pouco o que fazer com as identidades. Eu me lembro que eu costumava pensar que, com respeito às identidades sexuais, você pode tratar elas por meio do baculejo, que é mais ou menos aquilo que indiretamente a gente vê ser feito quando há uma análise ou mesmo uma investigação, né, para saber se uma pessoa é índia ou branca ou mestiça, como o Fonchudi, no início do texto da Marcela da Cadena faz, né, do texto são os mestiços híbridos. Então, ou seja, é como se ele tivesse o saber para poder decidir se a pessoa é índia, ou mestiça, ou branca, como se fosse alguma coisa de terceira pessoa, e essa identidade se torna uma identidade vista de terceira pessoa, que se torna a própria identidade da pessoa, como se a minha identidade fosse dada por uma visão de terceira pessoa sobre a qual que tem um critério de correção, ao qual eu sou, ao qual eu posso ser tão ignorante quanto supostamente eu sou ignorante acerca das variáveis médicas acerca de mim mesmo, de um ponto de vista europeu. Então, o ponto de vista europeu, eurocêntrico, moderno, né? Ou seja, é como se tivesse uma outra visão, que a minha percepção fosse absolutamente indiferente, a que a minha percepção fosse completamente indiferente, portanto que eu pudesse ser completamente ignorante a essa minha percepção. Então, essa alternativa que eu chamava de baculejo. Você pode tentar ignorar as identidades sexuais, étnicas, políticas, você pode ignorar, né? Essa alternativa, que às vezes é contraproducente, mas às vezes importa tomar, é a atitude que eu chamava de o saculejo, né? Em vez do baculejo, o saculejo. E por fim, a outra alternativa que eu
chamava, que eu considerava, era a alternativa da adoção. Você dizer, você se auto-identificar como tal coisa. Então, a sua auto-identificação seria, então, portanto, uma espécie de autoridade privilegiada, autoridade incorrigível, você teria uma autoridade incorrigível sobre suas próprias identidades. Nomear a si mesmo para que isso impeça que outros te dominem. Né? Desculpa, que outros te nomeiem, porque se outros te nomearem, eles vão, de alguma maneira, te dominar. Vai haver uma violência identificatória. Então você toma para si a capacidade a faculdade de se identificar. E o mestiço, o debate do mestiço, ele é um debate que um pouco se insere nisso, né? Em particular, quando você pensa na hibridagem em termos de um excesso, alguma coisa que é aquilo, mas não é só isso, porque tem uma outra coisa que permitiria descrever com uma categoria igualmente insuficiente aquilo que aquela categoria está querendo descrever. Então, o mestiço, ele tem uma história, né? Ou seja, é uma identidade que tem uma história. E quando a gente pensa na hibridação de resistência, como eu estava falando, talvez você tenha justamente certas identidades táticas, estratégicas, estereoscópicas que você tem que adotar, e essa seria a hibridagem de resistência, que são independentes dessas três opções. Né? Porque não é um sacolejo, porque você sim está dizendo, sim, eu sou índio, mas sim, eu sou peruano, e como peruano é que eu luto para que a montanha tenha um status que dificilmente ela teria se a gente entender ela como tiracuna. Então não é um sacolejo, não é um baculejo, porque me baculejo com as categorias estabelecidas de pureza, mas aqui eu sou alguma coisa que escapa dessas categorias também, então não é isso. E não é adoção, porque na verdade eu assumo que eu tenho eu sou aquilo, eu sou também aquilo que me atribui, né? Então a minha identidade não é uma construção minha. Então é como se a hibridez falasse dessa identidade manchada, estereoscópica, uma identidade que tem dois lados, né? E esses dois lados não se comunicam, né? Esses dois lados não se conectam um com o outro. Eles dialogam, mas eles não só dialogam no sentido de uma conexão de integração em que você possa passar de uma para outra. Ou seja, não há uma continuidade, há uma descontinuidade que permite que as duas vozes sejam ouvidas às vezes na mesma palavra. Então tem o tiracuna para ser falado para os ouvidos peruanos, e tem o tiracuna para ser falado para os ouvidos do Ayu, que vai supostamente entender que tiracuna é uma palavra que aponta também para um excesso, para um limite, para alguma coisa que não poderia ser capturado, estaria perdido na tradução dela para a montanha. Essa perda na tradução que é contemplada quando você tem essa outra voz que fala na palavra tiracuna. Mas a mestiçagem, ela é um projeto político que como a gente já falou um pouco quando estava discutindo Fausto Reinaga, que tem a ver com o indigenismo, tem a ver com a história de várias
para os projetos de nacionalidade nas repúblicas bolivarianas ou dos bantustões bolivarianos da América Latina. O Manuel Gamble, que é um mexicano que tentou implementar isso naqueles acordos de Michoacán, que a gente já viu o Cárdenas, já considerou que o Cárdenas achava que aqueles acordos chegaram à Bolívia, tiveram representantes bolivianos já nos anos 40, né? Então, esse projeto dos anos 40, dos anos 50, que teve um impacto muito grande no Peru e que vai ter um impacto no tipo de projeto que acaba sendo implementado pelo UNR na Bolívia, a partir de 1952, mas esse projeto é o projeto que, de alguma maneira, se torna um projeto hegemônico, mas que não se decide. O Gama, por exemplo, é uma pessoa que achava que a mestiçagem era o futuro do índio. Então, o índio ia se tornar mestiço, ia se tornar integrado, ele ia, portanto, ser ele ia ser devorado, fagocitado por uma noção de nacionalidade que envolvesse o branco e o índio. Então, o mestiço seria integrado, né? Essa ideia, né? Seria devorado. E essa devoração é uma devoração que não significa você ter o outro dentro de si. Significa você ter o outro integrado, assim, o que faz uma diferença. Porque você quando se fala de integrado, você não está falando desses limites, né, que permitem o acesso e que são tão importantes para Marisolda Lacadena. Bom, então, o mestiço é o objetivo político. Então, a nação mexicana é uma nação mestiça, né? A nação peruana vai ser uma nação mestiça, né? E essa é a voz mais ou menos hegemônica. Isso significa tecnicizar o índio, muito importante do ponto de vista de uma batalha acerca das naturezas, mas também incluir, melhorar o índio em tudo aquilo que o moderno tem a oferecer para ele, né? Então, isso é o consenso, digamos, indigenista, mas que, com respeito à mestiçagem, é difícil de entrar num consenso, porque a mestiçagem ela tem toda uma história muito complicada. A gente fala de mestiçagem, tem todas as ressonâncias. Então, a Marisolda Lacadena vai falar sobre a mestiçagem dos primeiros anos, né, nos anos lá da tentativa de controle e repressão da idolatria dos montanhas, que se entendia que a mestiçagem era justamente aqueles que tinham uma certa impureza. E aí você vê, por exemplo, ela fala do Balmão de Puma falando que certas pessoas eram punidas, e essa punição era sendo consideradas mestiças, mas não quer dizer que os filhos deles eram mestiços. Mestiço não era uma categoria, mesclado não era uma categoria derrogatória, não era categoria racial, né? Era uma categoria que estava naqueles que foram manchados, aqueles que não são puros. Basicamente, esse discurso da pureza é um discurso muito importante nessa história. Então, assumir a mescla que é a questão, e a pergunta depois sobre obrigação, que é a pergunta da Marisolda Lacadena, que mescla você vai assumir, né? Que é, em certo sentido, uma pergunta que o trabalho dela, que faz o trabalho dela, em certo sentido, convergir para essa hibridação índia, que eu acho que Thierry é um bom exemplo conceitual, político. Então,
Então essa é a primeira ideia. Então basicamente o índio não é tão mal visto quanto o mesclado, porque o índio tem uma certa pureza. Então é em certo sentido disso que o Partido Índio, os cataristas bolivianos vão estar ressoando em meados do século XX. Eles vão estar dizendo, olha, na verdade a gente quer um Coiansuio, a gente quer uma nação do Tahuantinsuyo, a gente não quer Peru e Bolívia aqui, a gente não quer isso no limite, a gente quer uma nação índia. E o Fausto Reynaga não tem tanta paciência para a mestiçagem. Tá? E aqui, em certo sentido, a Silvia Rivera e a Marcela Cadena estão, em certo sentido, pensando numa outra mestiçagem, porque não vai dar para não pensar na mestiçagem. Não vai dar para não pensar também no uso índio das tecnologias, no uso índio da urbanidade, nas comunidades urbanas índias, na importância política de Alalto, para pensar no caso da Bolívia. Então, basicamente, aí você tem essa imagem, e depois, quando chegam as luzes, quando chega a iluminação, quando chega o iluminismo, aí você tem essa ideia da razão, né, a outra heteroglossia branca moderna que chega um colonizador, e aí vai ser então a questão de que a miscigenação pode ser, a mestiçagem pode ser um caminho em direção a uma sociedade iluminada, moderna. Então é essa modernidade que vai terminar imperando. Então isso vai dar a ideia de que a pureza não é a pureza que a gente encontra, mas a pureza que tem a ver com a capacidade de se integrar num ideal moderno, talvez inalcançável, talvez impossível, que ninguém jamais satisfez. Então, por isso que talvez seja interessante pensar assim, a Constituição moderna, ela talvez só possa ser abraçada quando você não tem a pureza e abraça mais do que uma Constituição. E você entende que você sim pode separar, mas, digamos assim, depende do modo que você está falando, né? Então você pode ser moderno se você abre a possibilidade de claramente não ser moderno em certas conjunturas da sua vida, né? Ter essa fricção permanente, a modernidade não como uma monocracia, não como uma única voz, não como uníssono, mas uma entre várias vozes que estão num diálogo. E aí então toda essa questão da correção, toda essa questão da pureza, que tem a ver com a correção moral e tal, esses dois discursos, não é que um se substitui, a fé não é substituída para a razão, você tem a fé e a razão atuando justamente, a razão iluminista, né? Então você tem a fé e o iluminismo, na verdade, misturados no ofício da colonização, e os dois sendo oficialmente bradidos pelas instituições. Então, os dois são sustentados, os dois estão, em certo sentido, fazendo um discurso sobre mestiçagem. Então, quando isso chega no indigenismo, isso chega com tudo isso. Né? Isso chega com toda essa história. Né? O mestiço tem essa carga da impureza, ele tem essa carga também de uma criatura em evolução, o evoluído, né? Como se falava bastante na África, né? O evoluído, aquele nativo evoluído, aquele nativo que não é o outro, que não é como os demais, é um embranquecido. Então o mestiço ele tem a vantagem de estar a caminho, tá em desenvolvimento, né? Ou seja, caminham só, alguns são mais adiantados, outros mais elevados, né? Então mas ele está na corrida, já está adiante, ele não é um selvagem. Então é isso que ressoa nos debates indigenistas. Os debates indigenistas, aqui ela vai contrapor o Gama de um lado junto com o Sandino, dizendo nós vamos fazer do índio, eu gostaria de fazer do índio um verdadeiro homem,
e os dois contrapostos à Valcárcel, que é, enfim, o início de um certo indigenismo, de um novo renascimento indígena, a gente diria, né, de um renascimento indigenista, mas que acredita que os índios vão ser capazes de serem modernos, vamos lá, melhores, mas não modernos que substituam os modernos que vieram, mas modernos que vivam ao lado dos modernos que já são. Então os índios são uma espécie de patrimônio, como é que a gente diz, uma espécie de recurso da comunidade peruana, uma espécie de alguma coisa que beneficia a comunidade peruana, e isso vai ser colocado em direção a uma função comum, integrada, de uma nação peruana que é moderna, e que o índio é simplesmente uma parte disso, talvez uma parte muito importante, mas uma parte disso no sentido de que não há mensagem. O índio continua separado, o multiculturalismo avant la lettre, foi como ela está falando, ou seja, o discurso, a vanguarda do multiculturalismo no Valcárcel, que está pensando, na verdade a gente vai ter uma comunidade que vai ter várias etnias, e a gente não vai estimular o índio a se miscigenar, a produzir corpos miscigenados, mas a gente vai deixar o índio morrer, a gente vai fazer o índio morrer e deixar um novo índio surgir, deixar um novo índio nascer. Então esse propósito biopolítico é um propósito que é comum entre o Valcárcel e os demais, digamos, o Gama, enfim, todo o establishment indigenista, mas a diferença é a mestiçagem. O Valcárcel fala, não precisa de mestiçagem. Então a mestiçagem ela se torna, ou seja, se vê aqui como uma mestiçagem ainda, então se tem essa conotação de uma salvação, porque é o exemplo mesmo do integrado, de um lado, e é o exemplo mesmo, e também é o exemplo mesmo do e também é uma coisa que você tenta evitar, porque o mestiço ele é pior, né? Lá na página 99, 100, ela vai ela vai dar duas citações contrastantes de o primeiro do Valcárcel, nos tempos da tempestade nos Andes, e depois o de um político dos Alberto Sánchez, se referindo ao Valcárcel. E aí depois ela vai considerar o Valcárcel dizendo, mais adiante, nos anos 50, isso na página 101, la conservación de la personalidad cultural de las agrupaciones indígenas no deben de significar su fatal apartamiento y segregación de la vida nacional, sino, por el contrario, su ingreso en esta sin renunciar a tal personalidad. Então, e aí vem essa ideia de que apenas no meio rural que o índio é o índio, que é, digamos, uma ideia que vem do Congresso de Michoacán, que vai ser a ideia de que o índio tem que ser transformado em camponês. Então essa ideia do índio transformado em camponês vai ressoar no indigenismo, e no indigenismo com mestiçagem, sem mestiçagem. Também na época de ministro da Educação, Valcárcel vai dizer,
o mestre, isso está na página 102. El maestro es un amigo que demostrará en el seno de la comunidad indígena las ventajas de ciertos conocimientos y prácticas mejores que los suyos. Ciencia y técnica son la llave de la gran puerta que va a poner en comunicación el mundo moderno com o mundo andino. Então, primitivo, tecnicizado, mas também a ideia de que os conhecimentos modernos são os conhecimentos melhores. Então, o projeto da colonização moderna, o projeto da colonização, ele continua totalmente, ou seja, a renúncia à mestiçagem não é, e esse é um ponto importante, não é a renúncia à hibridação moderna, à hibridação integrativa. Eu acho que essa é uma mensagem muito importante. Então, a renúncia à hibridação é uma má notícia. As duas citações 99 e 100 são as seguintes. O Valcárcel diz: a raça de Cid, Dom Pelayo, mezcla su sangre a la sangre americana. A la violencia de asalto de lúbricos invasores sucede a tranquila posesión de la mujer india. Se han mezclado las culturas. Nace del vientre de América un nuevo ser híbrido. No hereda las virtudes ancestrales ni los vicios y las taras. El nuevo indio. La mestiçagem das culturas não produz sino deformidades. Isso ele falando lá nos anos 20, na época do Tempestade. E o Luiz Alberto Sánchez rebatendo. El mestizaje de las culturas no produce sino deformidades. Frase de combate colorado de improvisación que escapa a Valcárcel en su noble deseo de reivindicar al indio, de devolverle la situación que reclama. Bien se ve que es un decir vehemente. Los mismos nuevos indios que nos pinta revelan argucias de mestizos aparte de la casualidad india. No hay mejor fruto humano que el mestizo. E aí vai, enfim, essa ideia do projeto da mestiçagem. Mas então, essa ideia do Valcárcel, que é, digamos assim, por fim, sugada pela tendência mestiça do indigenismo, ela é também um intento colonial, um intento de integração. E é por isso que logo no início a Marisol da Cadena vai falando assim, não estou aqui dizendo que as categorias de pureza acerca mesmo dos mestiços que os modernos têm sobre nós devem ser corrigidos. Ou seja, não são simples equívocos, são equívocos no sentido de que mostram que tem alguma coisa a mais, ou seja, a identidade não é só isso. Ela diz na página 86, minha intenção não é de corrigir erros de estrangeiros desde um ponto de vista peruano ou latino-americano. Isso só implicaria uma tentativa vã de frear o diálogo. Pior ainda, reproduziria, ainda que desde uma posição subjetiva diferente, a história dos primeiros cavaleiros que queriam ter autoridade de esclarecer os mal entendidos. Então a questão não é frear o diálogo. Não é frear o diálogo por um ponto, frear o diálogo por outro. É justamente criar tem um outro começo mestiço, como ela fala em algum momento. Um outro começo mestiço que vai se contrapor com o começo colonial. Que em certo sentido segue quando você diz assim, olha, na verdade tem a pureza dos índios e a pureza dos brancos. Então, basicamente a descolonização ela envolve uma outra hibridação, uma hibridação que não é a hibridação do mestiço compulsório que forma a nação, e nem a hibridação que não envolve mestiçagem do Valcárcel. É
um outro pensamento, digamos, da identidade, da hibridação, em que a identidade é híbrida, ela envolve excesso e ela não é capturada por essas categorias. E quando ela não é capturada, isso significa que você tem uma fricção. E aqui eu acho que é o ponto importante, porque ela está falando que essa fricção não termina, não se resolve, né? Não é um fim da conversa. É como se o pensamento ele fosse conversacional e não só o pensamento, né? A maneira como nós lidamos com o mundo, né? Ou seja, a lida com o mundo é uma lida conversacional, é uma lida em que você tem uma voz de fora de qualquer discurso que pode ser ouvido e que está de fora. Né? Não é o que pode ser ouvido no sentido de ser integrado, é uma outra voz. Né? A voz da máxima é uma outra voz, a voz que diz, não, eu não vou sair daqui, não importa quanto a mineradora vai me dar, eu não vou sair daqui. Ou a voz do pessoal da Carrabing, de Carrabing, da Elizabeth Povinelli, dizendo, não, nós não vamos sair daqui da nossa terra em volta de Tipel, porque se a gente fizer isso, a gente vai estar abandonando coisas que são muito importantes para nós, ou seja, e na verdade a fala da importância é apenas também uma tradução, é que nós somos isso aqui, é por isso que é Earth Being, é por isso que é Tiracuna, né? Então a gente está aqui, a máxima está aqui, e essa é uma outra voz que não tem que fazer sentido dentro da voz do Estado, mas que é dissonante da voz do Estado. Então, em certo sentido, o projeto descolonizador é o projeto de deixar uma voz sempre sendo ouvida, uma voz dissonante, permitir a dissonância, é lutar através da dissonância, fazendo que a dissonância permaneça, que ela não fique, que ela não seja, que ela não desapareça, né, não seja completamente integrada. Né? Então o projeto é um projeto de integração, de rejeição do projeto de integração. Né? Um projeto de integração através do desintegrado. Né? Então, ou seja, aqui o que resiste à colonização e o que está resistindo à colonização é essa hibridação que não abandona a polifonia. Né? Então, cada elemento novo que surge vai ter uma estereofonia, no sentido de que não vai ser só vindo com uma única voz, com uma única inteligibilidade. É como se você tivesse sempre uma dissonância. Né? E é por isso que você vai ter que ter a conversa, e essa conversa vai ser uma conversa que escuta as duas vozes, né? Que a outra voz não é aquilo que traz uma novidade para você, mas é aquilo que aquilo que interrompe, né? E que, como interrupção, é escutada ao mesmo tempo. Então, essa capacidade de luta, de resistência, que é a capacidade que forja essa outra hibridação, essa hibridação do excesso, essa hibridação índia, essa hibridação manchada, né? Essa hibridação cherry, essa hibridação em que você não tem a pureza. Você tem, no discurso de uma comunidade, você tem as duas coisas friccionando. No discurso de duas pessoas, você tem as duas coisas friccionando. Em mim mesmo, você tem as duas coisas friccionando, porque você não é uma coisa só, você é uma coisa, você só é uma coisa só quando você não é só isso. Então, essa abertura perspectival que, ou seja, assumir que as partes não são partes, mas são perspectivas, né, é que permite pensar no fora,
né? Permite pensar no fora e que, no limite, permite pensar no fora de um sistema colonial que permanece, que é contínuo, que não terminou o seu serviço e que não vai terminar. Então essa luta ela é constante porque ela é a resistência. A resistência é uma subversão, uma outra versão, uma alterversão, uma dissonância, uma divergência, né? Então essa capacidade de lidar com divergência é o que faz com que você produza uma noção de hibridez que ela está reivindicando politicamente, cosmopoliticamente, na política conceitual, que é uma estratégia de afirmar as condições para uma outra soberania na resistência.